Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de História e Geografia. E nós vamos para a nossa aula, sem mais delongas, sobre a atmosfera, tá? Vamos aprender um pouco sobre a atmosfera, vamos falar das suas camadas, vamos falar da camada de ozônio, tá? Vamos dar uma adiantada bem legal na aula de hoje. Professor Lucas, o que é a atmosfera? Pessoal, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, tá? É a parte de ar que envolve o nosso planeta. E essa atmosfera ela tem uma finalidade, tá? Ela fornece proteção, tá? E gases necessários para a manutenção da vida. Graças à gravidade, à ação da gravidade, tá? Esses gases, eles não se dispersam, eles não saem, tá? Esses gases, eles ficam presos, tá? Na superfície, se unindo à superfície e formando a atmosfera terrestre, tá? Essa camada gasosa que envolve a Terra. Professor Lucas, o senhor falou anteriormente que graças à atmosfera que nós temos a manutenção da vida. Sim. E por que nós temos a manutenção da vida? Vocês têm que entender que uma das condições para existir a vida, tá, no nosso planeta é a atmosfera. Ela, por exemplo, vai filtrar os raios ultravioletas do Sol, que não vão chegar aqui com tanta radiação, certo? Ela vai manter também a temperatura, para que a temperatura ela chegue em níveis que estejam em condições para que a continuidade ocorra a vida do planeta. Então, tudo isso, gente, tudo isso nós temos graças à atmosfera, tá? A atmosfera ela foi formada mais ou menos entre 4 e 5 bilhões de anos. Falei bilhões, viu, gente? E quando ela foi formada, segundo a teoria do Big Bang, vocês entendem que a Terra, como todo o universo, né, surgiu, segundo a teoria do Big Bang, de uma grande explosão, e ela estava literalmente pegando fogo. Não foi nesse período que a Terra estava pegando fogo que a atmosfera surgiu. Não, não. A Terra surgiu, a atmosfera surgiu, perdão, quando o nosso planeta já estava passando por um processo de resfriamento da sua crosta terrestre. E o que acontecia nesse processo de resfriamento da crosta terrestre? Não tinha uma grande temperatura, né? O planeta estava passando pelo processo de resfriamento. Entretanto, internamente, o nosso planeta ele ainda tinha uma atividade muito grande de calor. Ainda não estava se resfriando internamente, tá? E isso fazia com que as atividades vulcânicas naquela época fossem milhões de vezes maior do que atualmente, tá? E esses gases vulcânicos, eles foram liberados. Os vulcões eles começaram a liberar gases. Gases esses que foram lançados na atmosfera, estavam presentes no interior do nosso planeta, eles foram lançados juntos com o magma e foram se dissipando na superfície do nosso planeta, tá? E aí, com o passar do tempo, muitas partículas, muitos gases que nós conhecemos hoje na atmosfera foram liberados dos vulcões. Vou dar um exemplo para vocês: dióxido de carbono, nitrogênio, tá? Houve também a liberação do vapor d'água, certo? E aí, junto com a ação da gravidade, ainda outras substâncias tóxicas, como o dióxido de carbono, que eu acabei de falar para vocês, eles foram se acumulando, tá? E aí começaram a surgir a primeira forma de vida do nosso planeta. Professor Lucas, é uma aula de ciências? Não. Vocês sabem que eu sou muito detalhista, gosto de explicar bastante o assunto, tá?
Eu entrei num detalhe aqui de como a atmosfera foi formada. Eu vou ter que explicar agora para vocês sobre a primeira forma de vida do nosso planeta, que eram as bactérias anaeróbicas, tá? O que é que essas bactérias anaeróbicas têm a ver com a atmosfera? Simples. Essas bactérias, elas deram origem às primeiras plantas marinhas que existem no nosso planeta, tá? E essas plantas utilizavam o dióxido de carbono presente na atmosfera e realizavam fotossíntese, tá? E aí, com o passar do tempo, a atmosfera que estava cheia de dióxido de carbono, ela começou a ser modificada pelo oxigênio, tá? Com o passar do tempo, as plantas realizando fotossíntese, graças às ações dessas bactérias anaeróbicas, tá? Que são bactérias que não precisavam do oxigênio, tá? Para sobreviver. Aos poucos, essas plantas realizando a fotossíntese foi acumulando oxigênio, o resultante da fotossíntese, oxigênio na atmosfera, ok? E chegamos às condições, né, atuais da composição da nossa atmosfera. Entretanto, professor Lucas, isso aí demorou quanto mais ou menos? Tá? Gente, aproximadamente 2 bilhões, 2,2 bilhões de anos, tá? 2 bilhões e 200 milhões de anos demorou, aproximadamente. A atmosfera, ela ficou deste modo, tá? Demorou aproximadamente esse tempo. Professor Lucas, quais são os gases que compõem a atmosfera? Olha, 78% é de nitrogênio, 21% de oxigênio, aí depois vem outros gases que têm uma quantidade menor, como o argônio, o dióxido de carbono, o vapor d'água, tá? Professor Lucas, o vapor d'água não é um gás, eu sei, mas só que dentro da atmosfera ele vai desempenhar um papel muito importante, que vai ser um regulador térmico, tá? E ele vai ser um equilibrador, né? Regulador térmico, equilibrador da temperatura, garantindo assim a manutenção da vida no planeta, tá? Eu já falei para vocês que a principal importância da atmosfera é proteger o nosso planeta dos raios ultravioletas do Sol, tá? E aqui agora eu vou falar para vocês, pessoal, sobre as camadas da atmosfera, tá? Professor Lucas, mas eu nunca vi uma foto diferenciando as camadas da atmosfera. Eu nunca vi uma foto, por exemplo, do espaço, quando tiram do nosso planeta, algum satélite tira foto, ou uma foto que a gente tira daqui para o céu, diferenciando as camadas. E como é que essa atmosfera é dividida em camadas? Deixa eu explicar para vocês. A camada da atmosfera é um meio fluido, tá? É um meio homogêneo, ok? Nunca você vai conseguir fazer a diferenciação das camadas a olho nu, ok? Não tem como. Mas só que os cientistas, eles resolveram dividir a atmosfera em camadas para facilitar a sua compreensão, facilitar os seus estudos, tá? Por isso os cientistas resolveram dividir a atmosfera em camadas, certo? E eu vou contar aqui para vocês quais são essas camadas da atmosfera, tá? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São 5 camadas, as camadas da atmosfera. Eu vou começar de baixo para cima, ou seja, a ordem que eu vou começar a explicar as camadas vai ser da superfície terrestre até o espaço. Vou repetir, da superfície terrestre até o espaço. É a ordem da camada da atmosfera que eu vou começar a explicar, de onde nós estamos até o espaço.
Então, baseado nessa ordem, vamos começar com a camada que está mais próxima de nós. É a camada que acontece em 99,9%, digamos assim, dos fenômenos atmosféricos, tá? É chamada de troposfera. Professor Lucas, essa camada é mais próxima de nós, sim, tá? Entendam que essa camada ela tem aproximadamente 17 quilômetros de extensão, tá? É a mais próxima da superfície terrestre e é nela onde tem a maior concentração de oxigênio, onde o ar ele é mais concentrado. Porque quanto mais elevada a camada, por exemplo, a exosfera, que é a última camada, quanto mais elevado, pessoal, significa que o ar ele vai ficar mais disperso, tá? Quanto mais próximo da Terra, que é a primeira camada da troposfera, isso significa que a camada, que o ar, ele vai estar mais concentrado, ok? Então, vamos passar para a próxima, que é a estratosfera, que vai ser a segunda camada da atmosfera, tá certo? Ela está localizada entre 17 e 50 quilômetros. É interessante falar para vocês que a estratosfera, para que vocês aprendam bem o assunto, ela está diretamente relacionada, pessoal, com a camada de ozônio, certo? Professor Lucas, como assim camada de ozônio? A camada de ozônio é aquele filtro que vai impedir que os raios ultravioletas do Sol cheguem como ele vem do espaço para nós. Sem a camada de ozônio, não existiria vida em nosso planeta. Além disso, ele é um excelente regulador térmico. Não teria como ter vida no planeta sem a camada de ozônio, tá? E a camada de ozônio ela se localiza na estratosfera, certo? A mesosfera, que é a terceira camada, que tem aproximadamente 30 quilômetros de extensão. Ou seja, ela está entre 50 e 80 quilômetros, tá? Ela é uma camada muito fria. As suas temperaturas, pessoal, chegam até menos 96 graus Celsius, tá? Por que, professor Lucas, as temperaturas é muito fria? Porque é muito fria a temperatura na mesosfera. Vou explicar para vocês. Na mesosfera, o ar é muito rarefeito, tá? Aí quando o meteorito, ele vem, um meteoro, um fragmento, ele vem do espaço, o que é que vai acontecer? Eles vão ser fragmentados, tá? E vão entrar em um processo, que é o processo de combustão, certo? Por quê? Porque o ar, ele vai ser rarefeito. Na termosfera, que vai ser a quarta camada, é a camada muito extensa, ela tem aproximadamente 450 km de extensão, já é o contrário da mesosfera. Entendam, se a mesosfera é uma camada fria, a termosfera é uma camada muito quente. Pasmem, a temperatura na termosfera ela é de aproximadamente 1.500 graus Celsius, tá? Você sabe por quê? Vou explicar para vocês. A termosfera, ela tem uma grande concentração de íons, tá? Uma grande concentração de íons. É por isso que, em alguns livros, em algumas provas, em alguns Enems da vida, né? Vocês vão encontrar, ao invés de termosfera, você vai encontrar o termo ionosfera, tá? Então entendam que termosfera e ionosfera é a mesma coisa. E a última camada, a exosfera, que fica mais próxima do espaço. Ela tem aproximadamente 300 km de extensão, certo? O ar é muito rarefeito, tá? Quase que não existe presença de outros gases, certo? Quase que não existe. Nessa exosfera, nós encontramos muito hidrogênio e o gás hélio, certo? E a temperatura é de aproximadamente 1.000 graus Celsius, tá? 1.000 graus Celsius. Eu vou explicar na próxima aula sobre a camada de ozônio, tá? Dar detalhes sobre a camada de ozônio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E tirem as dúvidas no privado, tá? Tô sentindo falta das dúvidas que vocês não estão tirando. Tô esperando, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.